Boa noite a todos. Felizes somos nós que optamos em estar aqui no nosso caminho de luz, juntinho com a espiritualidade que aqui se faz presente, que possamos sentir em nossos corações a presença do nosso Mestre, desses nossos amigos que buscam nos auxiliar em todas as nossas dificuldades. Na reflexão da noite, quando comecei a pensar no tema que iria escolher, viajei um pouco no tempo e percebi que com que velocidade alcançamos esse final de ano, porque praticamente já estamos no final do ano. O tempo parece-nos que está passando um tanto quanto rápido, apesar de os dias continuarem com 24 horas, os meses com 30, 31 dias, o ano com 365 dias, mas parece-nos que a velocidade foi diferente, está sendo cada vez mais rápido. A meu ver, isso se dá porque nós estamos cada vez fazendo mais coisas. Ou seja, com o celular, nós passamos a ir no banco no mesmo dia, consulta médica online e faz compra, enfim. A nossa vida está no celular e nós não conseguimos dimensionar quantas atividades nós fazemos durante o dia. E lógico, a gente fica o tempo todo no celular e a gente não vê o tempo passar. Quando vai ver, já está no final do ano. E quando eu refleti sobre o final do ano, eu voltei na época que eu era garoto. Não faz muito tempo, não. Mas no bairro que eu morava, tinha umas empresas, umas fabriquinhas, e a maioria delas colocava uma plaquinha muito interessante na frente, onde jovens aqui presentes, vocês não, aqui é tudo velhinho já, não vão entender o que eu estou falando, mas a plaquinha dizia, fechado para balanço. Não sei se vocês lembram dessa plaquinha. Muitas lojas até colocavam essa placa, porque era um momento em que era feito um inventário, um levantamento de todo estoque, matéria-prima, enfim, era o contador que ficava lá, na época era guarda-livros, né, que é o nome dele, mas eram os contadores que ficavam na empresa para fazer um levantamento financeiro, enfim, tudo aquilo que ocorrera durante o ano era anotado em cadernos, em livros. Isso demandava um tempo, então eles fechavam para balanço para poder terem uma noção de como foi o ano, de como a firma superou as dificuldades e até mesmo verificar também através dos levantamentos, né, os prós e os contras, aonde deu certo, aonde deu errado, analisar a saúde financeira da empresa. Tudo isso era feito manualmente. Estamos em 2025, às portas de 2026, com uma tecnologia numa velocidade que até assusta. E hoje tudo isso caiu por terra, porque o dono de uma empresa, de uma loja, ele tem na ponta do dedo a oportunidade de verificar diariamente, ou seja, de imediato, como está esse perfil. Porque as informações estão todas concentradas em seus computadores e facilitou muito a vida com essa tecnologia. Então, lógico que essa plaquinha fechada para balanço já não tem mais necessidade, porque esse balanço está sendo feito a todo instante. Entra uma mercadoria, cadastra, se saiu, já está contabilizando, e ele tem lá rapidinho todo esse seu movimento. E aí ele já vai analisando a todo instante os fracos, os pontos fortes da empresa, onde está precisando de uma correção. Não se faz necessário, assim como outrora, que era feito naquela época,
um consultor jurídico, um consultor financeiro, um consultor técnico, era contratado para fazer uns novos planejamentos para o ano vindouro. E até mesmo, às vezes, se fazia necessário uma auditoria, onde uma equipe de pessoas que trabalhavam nessa área verificavam as possíveis falhas, onde estava tendo um certo desvio, para que isso daí fosse corrigido. Então, hoje, tudo isso daí já não se faz mais necessário. Então, por mais complexo que seja o comércio, hoje está tudo na ponta dos dedos. Aí, estamos no final do ano. Será que também nós fazemos esse balanço, nos fechamos para um balanço, para verificarmos como está a nossa posição atual, como foi o nosso ano, o que eu tenho que investir para o próximo ano? Às vezes, se faz necessário que nós também tenhamos, assim, um tempo para nós mesmos, para buscarmos acertar, ajustar algumas situações em que nos trouxeram um certo desencanto durante o ano. Então, nós vamos também buscar essa prática. E o que nós fazemos, né? Nós paramos para pensar, verificamos as nossas amizades, o emprego onde eu estou, o que eu pretendo construir ou consumir, um imóvel novo, um carro novo. Tudo isso vai depender do quê? Da nossa saúde financeira também. Porque se eu não estiver equilibrado financeiramente, eu tenho que me acomodar com o que eu tenho. Mas todos nós temos esses sonhos, esses desejos, onde todo ano a gente pensa e faz, no ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque é uma projeção. Nós estamos seguros de uma situação que estamos vivenciando a nível profissional, e essa retaguarda que ela nos dá possibilita que todos nós busquemos criar os nossos sonhos, os nossos objetivos. E assim a gente passa a planejar o nosso ano vindouro. Só que não para por aí. Nós sabemos que, além dessa nossa prática necessária, que cuida da nossa parte material, nós temos também o nosso lado espiritual. E nós estamos aqui hoje buscando refletir se nós também não estamos precisando fazer um balanço de como andam ou de como está a minha situação do lado espiritual. O que eu estou investindo, o que eu investi durante todo esse ano, o que eu pretendo investir no ano seguinte, para poder conquistar uma condição emocional, uma condição espiritual muito melhor do que a que eu tenho hoje. E para isso se faz necessário que nós nos disponibilizemos para poder conquistar esse nosso desejo, essa nossa necessidade. E aí nós vamos parar e começar a notar como anda a saúde do meu corpo, como anda o meu relacionamento familiar, como estou diante da sociedade, como estou lidando com o meu lado emocional, que geralmente entra em desequilíbrio. Busco até me submeter a um tratamento para avaliar a minha condição espiritual, pois muitas vezes detectamos alguma interferência e esses processos obsessivos se tornam frequentes quando nós estamos desajustados. Então, tudo o que nós temos durante a vida vai refletir também no nosso lado espiritual. Toda a nossa satisfação do lado material vai nos proporcionar uma condição de buscar o lado espiritual. E aí a gente entende que a doutrina espírita nos explica, né?
que quando nós viemos buscar esses ensinamentos pelo amor, nós viemos pela dor. E nesse balanço a gente vai detectar se nós estamos cansados, oprimidos, desesperados, querendo ajuda, ou se eu estou bem, mas eu quero me prevenir contra alguma situação futura, porque nenhum de nós está livre desses tropeços nessa encarnação. Nenhum de nós. Nós estamos ainda na rabeirinha de um mundo de provas e expiações. Isso quer dizer que todos nós temos coisas a expiar, situações a vivenciarmos no dia a dia aí, porque isso faz com que a gente repare as faltas do ontem. Mas nessa busca, nesse balanço que nós vamos fazer, a gente tem que contabilizar também a necessidade de contratarmos um consultor, aquele que vai realmente nos mostrar o melhor caminho. E quem é esse consultor que nós poderemos escolher? Quem vocês acham que é? Nada mais, nada menos que o nosso querido e amado Mestre Jesus. Não existe outro caminho. Ele é o caminho da verdade e da nossa vida. Então, em busca dessa consultoria que eu estarei fazendo, eu vou encontrar novas medidas para buscar novas práticas. Sem isso, fica impossível de nós conquistarmos êxito na nossa empreitada. Eu falo isso de carteirinha, porque não adianta nós adiarmos, não adianta nós rejeitarmos. Nós temos que buscar o conhecimento, assim como foi proposto pela Yara, através dos nossos cursos, para que tenhamos a real situação para poder nos autoavaliarmos, porque sem isso fica difícil. Então, e esses cursos que são oferecidos aqui na nossa casa, pela tecnologia, eles são online. A maioria deles é online hoje. Então, no conforto do nosso lar, na hora marcada, nós vamos entrar numa sala pelo aplicativo Meet e todos vão participar. Uns expondo sua situação, outros fazendo um comentário sobre o estudo que foi feito. E é um estudo sistematizado, um estudo crescente. Ou seja, nós vamos começar na primeira apostila, vai ter a segunda, vai ter a terceira, depois vem mais 2 apostilas do estudo mediúnico, aí depois tem mais 5 apostilas do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estamos falando de 10 anos de estudo. E aí, a gente vai... Só isso? Não. Durante o ano também nós somos convidados a participar de estudos de certas obras subsidiárias, onde esses esclarecimentos também são maravilhosos. Terminamos há pouco o livro A Obsessão Silenciosa, que foi maravilhoso esse estudo, porque fez com que nós verificássemos com muito mais atenção os deslizes que cometemos e essas obsessões silenciosas também sejamos vítimas dela. Aí, com esse esclarecimento, a gente passa a prestar um pouco mais de atenção na nossa vida. Então, meus irmãos, o convite da noite é que a gente reflita nesse balanço sobre não só o investimento que nós temos que fazer do nosso lado profissional, do nosso lado material, mas também do nosso lado espiritual, que tudo tem que caminhar junto. Muitas pessoas falam, não, sabe, eu não estou no tempo ainda, porque eu estou envolvido com tanto trabalho e não sobra tempo. Tem que arrumar um tempinho. Porque é a partir desse desleixo que começa a maionese desandar. E aí, quando a gente vai ver, está mais difícil. Então, não tem ninguém que não tenha um certo conflito. Isso quer dizer que nós temos que nos esclarecer para sabermos
como lidar com tais situações. E aí não vai existir sofrimento, vai existir uma dor, tá? Mas não vamos sofrer por isso, porque nós vamos compreender os porquês da vida, tudo dentro de uma necessidade nossa. E a partir desse entendimento, nós estaremos aceitando um convite do nosso querido Mestre. Porque Jesus, ele nos propôs um convite, nos dizendo: vinde a mim. E esse convite já foi feito há mais de 2000 anos. Nós já aceitamos o desafio? Quantos daqui já aceitaram esse desafio? Então, para quem que é esse convite? É para aqueles que ainda não tomaram a sua decisão, estão indiferentes, para que reavaliem esse convite, porque se faz necessário. Por mais que nós estejamos confortáveis na nossa vida, não basta simplesmente eu estar bem. Eu tenho que também, através das minhas condições, ofertar a mesma possibilidade para o meu semelhante. Então, o entendimento do Espiritismo, da doutrina espírita, ele nos propõe exatamente isso. Nós buscarmos, através do alto amor, buscarmos também dispensar uma parte desse aprendizado ao nosso semelhante, para que ele seja tão feliz como nós estamos sendo. E assim nós vamos começar a compreender o sentido de amar a Deus. Mas, para já buscarmos um encerramento, eu confesso que essa daqui vai ser a última vez que eu estarei falando isso nesse ano, tá? Porque eu não tenho compromisso assumido para o próximo ano aqui na casa, que eu cedi meu dia para a nossa querida Sheila, de São Paulo, que estará fazendo a sua exposição aqui para a gente. E eu achei que seria oportuno, e todos vocês acho que gostariam de, como presente desse final de ano, ouvirmos assim a palavra de um mentor espiritual. Quem não tem esse desejo? Todos nós temos, né? Gostaríamos tanto de ouvir algo que pudesse me tocar. E nós temos hoje essa grande oportunidade. Por quê? Simplesmente através de uma obra de Chico Xavier, psicografia dele, através de Emmanuel, um espírito de uma hierarquia muito superior à nossa, tá? Ele nos deixou um compilado aqui de informações que cada uma é um bálsamo e um convite para que a gente possa refletir. E é nesse sentido que, para que a gente possa realmente aceitar o convite, esse vinde a mim, é que caiu essa liçãozinha para todos nós. Aliás, em outras duas obras, essa mesma anotação de Mateus, ele faz comentários também, que é no Pão Nosso e no Caminho, Verdade e Vida, além do Fonte Viva. Tá? E aí a gente vai ler essa mensagem que está no item 5 desse livro, e o tema é: consegues ir? Aí a citação evangélica, Jesus, vinde a mim, Mateus 11, 28. Aí vamos degustar cada parágrafo e refletir esse convite desse benfeitor nesse final de ano para todos nós, que é super atual, para que a gente possa incluir esse desejo no nosso balanço, nessa nossa reflexão que estaremos fazendo. E ele começa dizendo: o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo,
as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o "vinde a mim" do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estenda-nos os braços amoráveis e compassivos. Com Ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o "vinde a mim". Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Aqui está o convite do nosso querido Emmanuel. Então, meus irmãos, reforçando esse nosso convite para o balanço, e nós temos infelizmente, uma palavra pesada, esse desafio a aceitar esse convite. Se nós buscamos por felicidade, por alegria de viver, buscamos por cumprir com o objetivo proposto na nossa programação reencarnatória, sem esse conhecimento das lições do Mestre, fica impossível. Então ele relata aqui todas as religiões cristãs que buscam isso, mas as pessoas não o aceitam de verdade. E só um ensinamento sistematizado facilita isso para que a gente possa entender. Então, por isso que nós insistimos pela busca do estudo, porque só através dele nós conseguiremos nos libertar. Só através dele nós conseguiremos sentir essa felicidade que todos nós almejamos para um ano novo que se inicia. Cansados, oprimidos durante um ano difícil, esperançosos por um ano vindouro, para que tudo se modifique, mas nós temos que fazer a diferença. Nós temos sim que buscar esse consultor e andar com ele. Ele está nos convidando: vinde a mim. Nós estamos cansados de sofrer, e só com esse entendimento libertador é que nós vamos trocar esse sofrimento pela opção de passar por uma dor mais resignada. Isso se traduz em felicidade. O entendimento das dificuldades que nós temos se traduz em felicidade. Para que nós busquemos alegria, encerrando essa nossa exposição da noite, essa nossa reflexão, busquemos na prece do irmão José o convite onde ele nos diz: Celeste amigo, Jesus querido, conceda-nos a bênção da alegria, que a tristeza não nos domine o espírito. Dá, Senhor, que possamos sorrir sempre, cultivando o otimismo e a esperança. Não nos deixes entregues à depressão. Toma posse do nosso coração e opera por nosso intermédio os teus prodígios.
faze de nós o que quiseres e despende de nossas vidas como te aprouver. Embora imperfeito como somos, que sejamos teus instrumentos junto aos nossos irmãos desvalidos, que as nossas sejam as tuas palavras levantando os caídos, que a nossa seja a sua palavra, ou seja, que todos nós possamos, nessa busca, enrolei, assim como meu querido Geraldo também acabou esquecendo uma lição que ele decorou, mas faz parte de nós que buscamos decorar e vivenciar essas palavras, né? Mas é isso, que as nossas mãos sejam as dos mestres levantando os caídos, que a nossa palavra seja o eco da tua, encorajando aqueles que sofrem, e que onde estivermos, sejamos contigo os mensageiros da tua alegria. Que tenhamos um final de ano maravilhoso, muita reflexão para todos nós, que nos preparemos sim para um ano vindouro. Não vai ser fácil, mas o desafio para todos nós é esse. Nós precisamos passar por certas dificuldades ainda, cumprindo com um objetivo reencarnatório, da certeza de que, junto com Jesus, superaremos todas as dificuldades. Um feliz ano novo para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.